bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu olhar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Boa noite, satisfação estarmos nos reunindo aqui mais uma vez numa live da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. A saudação a todos os membros da congregação, a saudação também a todos os que nos visitam e que se somam a nós aqui para esse momento de estudo bíblico, que acontece semanalmente, então todas as quartas-feiras, às 19h30. Quero apenas destacar que na quarta-feira da semana passada não aconteceu essa live com o estudo bíblico, porque incentivamos os membros a participarem da live com Carlos Magrão, celebrando 116 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, boa noite. Então, a Sheila Hirt, que está conosco, Neura Cardoso, boa noite. A Liege Kaiser, boa noite. Ela cumprimenta a todos que também aqui participam desse estudo bíblico. A Deise de Paula, boa noite. Mais uma super fã aí, né? Então, do homepage da congregação. O Desmar Dente, boa noite. O Lorivaldo também, ele está com título também de super fã aí. Que bacana, nosso presidente aí, capricha, presidente. Né? Então, a todos que aqui estão, né? Se alguém quiser deixar a sua saudação, fique sempre à vontade. O Facebook ele é bastante seletivo, então eu não tenho a informação de todos aqueles que estão entrando e nem de todos que ora registram então a sua mensagem. Então, se alguém ora não é mencionado, não fiquem tristes por isso, muito pelo contrário, né? Saibam que infelizmente o Facebook tem essa forma então de proceder, ele é seletivo com relação às mensagens. E eu não consigo ver todas as saudações, ora feitas, ora realizadas. Mas enfim, nós estamos aqui reunidos para o estudo bíblico e é sempre muito bom estarmos juntos para estudarmos a palavra. E assim, até digo a você, se ora alguém tiver uma pergunta, um questionamento no decorrer do estudo, então pode fazer aí, pode escrever, né? Se a pergunta chegar ainda em tempo, a gente busca respondê-la, né? Senão a gente responde depois, então, nos comentários, tá certo? A gente sempre tem oportunidade para responder, então, as perguntas, os questionamentos que ora vocês venham fazer. Também destacando, assim, nesse momento, desde já convido a vocês também já para a semana que vem, nesse mesmo horário, com estudo bíblico. Os cultos na Congregação Cristo acontecem em 3 horários. No sábado, às 18 horas, esse culto, além de ser presencial, ele também é transmitido pelo homepage da congregação.
e temos cultos nos domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas, tá certo? E aí nesses horários é preciso fazer sempre a inscrição para vocês poderem participar do culto presencial e nós cumprirmos as normativas diante então da pandemia Covid-19. Então nós cumprimos uma normativa para que os cultos possam realizar. Temos um número máximo de pessoas no templo e também cumprimos certas normas para que possa assim acontecer com segurança. Então esses momentos de culto, de louvor, de adoração, de fortalecimento na fé, tá certo? Então é isso. Nós queremos neste momento falarmos com nosso Deus então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, agradecemos-te porque nos trouxeste para dentro da tua igreja. Somos os teus filhos amados, e isto enche nossos corações de alegria. Reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que temos abandonado muitas vezes aquilo que tu espera de nós como teus filhos. Muitas vezes deixamos de seguir a tua vontade e o teu amor. Mas te louvamos porque tu és o primeiro e o último. Tu morreste para salvar toda a humanidade, mas ressuscitaste ao terceiro dia. Vives e governas sobre todas as coisas. Assim como consolaste a igreja de Esmirna, consola-nos também com a certeza de tua presença constante em nossa vida. Concede-nos a graça de continuarmos fiéis, mesmo em meio aos sofrimentos desta vida. Amém. Queremos cantar neste momento, então, mais um hino. O hino Firme nas Promessas, do Inário Louvai ao Senhor. Então é o hino 173, então aqueles que têm então o Inário, quiserem então acompanhar. O hino então Firme nas Promessas de meu Salvador. Cantemos então neste momento. Firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de meu Salvador, vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe ricamente, então, a cada um que se achega aqui também para esse estudo bíblico nessa noite,
Então, Gilmar, a Marta, o abraço para vocês. Então, em São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul, junto aos familiares, aos seus queridos, são membros aqui da Congregação Cristo de Lajeado, e mesmo em viagem não deixam de participar do estudo bíblico. Satisfação, um abraço a todos aí de São Paulo das Missões. Também aí a saudação ao Deise, o Paulo Kelm, lá de Maurício Cardoso, Veridiana Schneider, Maristela Balt, a Carla, Jair dos Anjos, a Estrela. Então, bem-vindos vocês aqui também. A Maria de Fátima, Filipim Vander, então a sogra do meu irmão, lá de 3 de maio, aliás, a minha cunhada que hoje está de aniversário, a Dayana, completando mais um ano de vida, parabéns, Deus abençoe a ela. A Jurema Schneider, ok, a oração pelo Davi, que dia 3, então tem exames, que Deus tudo dirija, desde já é o nosso desejo, que Deus tudo dirija. Davi está nas mãos de Jesus, que mais o ama com certeza que todos os seus queridos, que tem muito carinho e amor por ele. A Sheila e o Evandro Schaeffer, acho que são lá de São Leopoldo, né? Ainda estão lá em São Leopoldo, imagino. O Portão, se não me falha a memória, às vezes dá uns lapsos aí, viu? Satisfação vocês aqui também. A Evanir Bado. Ô Lucas, satisfação, Soraya Rutner, um abraço. O Marcelo Harley, aí o Larias presente também, né? Participando do estudo bíblico nesta noite. Sheila Hirt, boa noite. Eliane Rodrigues, Astor da Silva, bonitas as palavras, Astor. Samara, Clóvis Guever, satisfação, uma honra a vossa presença. Um abraço aí para ti e os teus queridos. Bruno Henrique, enfim, né? Maria Sibert, né? Enio Luz Cardoso, de Estância Velha, conosco. Olha, algumas pessoas queridas aí, né? Já marcando conosco vários momentos, aproveitando esses momentos. O Arnaldo Lampo, boa noite, Naldo. Ô Arnaldo, lá de Porto Alegre, um abraço, né? O Ayrton Wildner, o Jefferson Trojak, um abraço. A Mayra Fernanda Loureiro. Muito bem, então estamos aí reunidos para mais um estudo bíblico aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Pois bem, gente, o estudo passado já faz 2 semanas que nós tivemos, nós estudamos a igreja de Éfeso. Lembrando que Apocalipse é um livro de revelação, é Jesus que vem e fala com a sua igreja. E a igreja, que são os candelabros de ouro de Jesus no mundo, Jesus está no meio da igreja. E ele segura os anjos das igrejas, ou seja, os pastores, na sua mão direita. Eles são, então, estrelas na mão direita de Jesus. Então, são os pastores, conforme no final também do Apocalipse, capítulo 1, nós vemos. Então, os responsáveis por os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os responsáveis por essas igrejas, por serem instrumentos para levar, então, a mensagem deste Jesus, do Salvador, às igrejas. E vimos e estudamos, então, a igreja de Éfeso, que, num primeiro momento, era um exemplo de fé, de vida, mas que havia esfriado na sua fé. Ou seja, tinha perdido o primeiro amor, como nós lemos no texto. E Jesus, ele também chamou a atenção, então, dessa igreja e diz, olha, voltem, senão vocês vão desaparecer. Então, se arrependam, voltem ao primeiro amor. Infelizmente, nós vimos que essa igreja, ela não voltou ao primeiro amor conforme Jesus gostaria. E o que aconteceu na história? Eu vou recolocar para vocês uma afirmação assim que para mim é muito presente, muito forte e que no estudo da palavra me acompanha no decorrer dos anos. Tanto que eu tenho certeza que irmãos lá da paróquia, talvez de Maurício Cardoso, ou irmãos lá de Santa Catarina, ou mesmo aqui já de Lajeado, vão lembrar do pastor Mário dizendo essas palavras. A história dos povos, a história das famílias,
A história de cada um de nós se faz a partir do relacionamento com Deus. Qual é a realidade de Éfeso hoje? Éfeso hoje é um sítio arqueológico importante, reconhecido, ou seja, é uma das grandes riquezas arqueológicas, ou seja, são ruínas. E lá naquelas imediações sabemos que infelizmente não existe a igreja cristã. Agora, olhando para o nosso texto aqui, hoje nós vamos estudar então Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 11. O texto então de Efésios, esse texto de Apocalipse 2, 8 a 11 é o texto do estudo de hoje, que tem como título Mensagem à Igreja de Esmirna. Esmirna pode ser a tua congregação aí, de qualquer lugar, pode ser aqui a congregação Cristo de Lajeado. Então essas 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja cristã no mundo. E vemos que elas têm as suas diferenças, as suas peculiaridades. Mas eu digo a vocês aqui também que a história das igrejas de hoje, da tua e da minha congregação, se faz a partir do relacionamento com Deus também. Então eu leio o texto nesse momento, Efésios 2, 8 a 11, que diz assim: Mensagem à igreja de Esmirna. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas que de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Até aqui, então, o texto. São poucos versículos, do versículo 8 ao versículo 11, então são os versículos base para o nosso estudo, então, nesta noite. Primeiramente, comentando um pouco sobre Esmirna. É muito interessante falar sobre, então, Esmirna. O que é Esmirna? Esmirna, então, se localizava a 45 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso. Possuía um porto importante que contribuiu para que ela se tornasse um centro comercial importante, então, da região. Era uma cidade esplêndida. E ela recebeu, inclusive, o apelido de a Glória da Ásia. Olhem que bacana. Ela recebeu o apelido da a Glória da Ásia. Esmirna existe ainda nos dias de hoje e é a terceira maior cidade da Turquia. Com relação a uns dados, eu queria assim dizer o seguinte: então, nos tempos aí de João, estima-se que ela tinha em torno de 250 mil habitantes. E agora, pesquisando um pouco sobre Esmirna hoje, então ela tem, segundo os últimos dados, 2019, que eu vi, 4,3 milhões de habitantes. Puxa, fiquei estupefato, né, em ouvir a população então de Esmirna. Então, Esmirna com 4,3 milhões de habitantes, é muita gente, não é verdade? É uma cidade enorme, né? E ela também é chamada hoje de Izmir. Falando então sobre Izmir, olhando para o significado da palavra, uma curiosidade assim bem interessante também que eu achei foi justamente o seguinte, né? Izmir, então, em grego significa mira. Mira. Isso te lembra alguma coisa? Os presentes dos reis magos para Jesus: ouro, incenso e mira.
Você lembra quando Jesus morreu e ressuscitou, que mistura as mulheres levaram até a sepultura de Jesus para embalsamar o corpo, para enrolar o corpo de Jesus, ou pôr no corpo de Jesus? Qual foi a mistura que eles estavam levando? Você lembra? Uma mistura de aloés e mirra. Qual era o significado disso? Qual era o significado disso? Se nós olharmos dentro da história, né? Dentro da história bíblica, né? Qual é o chamado disso? O que nós levamos a pensar? Nós somos levados a pensar justamente na introdução do próprio texto dirigido à igreja de Esmirna, a própria carta para a igreja de Esmirna. A carta vem de quem? Ela vem daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, é aquele que tem as chaves do céu e do inferno. Aquele que tem o controle sobre o céu e o inferno. Aquele que é o vencedor, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, ele é Deus eternamente. Ele é eterno. Lembrando que os próprios presentes dos Reis Magos apontaram quem ele era, né? E também a sua obra, né? Ou seja, nos próprios presentes dos Reis Magos nós especulamos, puxa, quem Jesus é. O verdadeiro Deus, ele recebeu um presente digno de rei, né? Ele é o sacrifício agradável a Deus, aquele perfume agradável a Deus, o incenso. Assim, por isso as nossas orações em Cristo também são um incenso agradável ao nosso Deus. E lembrando a própria mira, então, ele é eterno, ou seja, ele é Deus para sempre, ele é vencedor. E curioso que justamente a forma pela qual Jesus se dirige então a eles aponta também para a sua missão e obra, a obra da salvação, a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo, aquele que venceu o pecado, a morte e o diabo e trouxe para nós o perdão, a salvação, a vida eterna. E com relação então à questão da igreja, a própria igreja de Esmirna, ela sofreu muitas perseguições. Ou seja, ela sofreu muitas perseguições em nome de Cristo. Ou seja, os anos foram difíceis para a igreja cristã. Aí nesses anos, então, que justamente ainda João estava ali, o último dos discípulos, dos apóstolos, o discípulo, aquele que envelheceu, que ficou idoso, que avançou então nos seus dias. Bom, a igreja como um todo, então, ela sofreu perseguição por causa de Cristo. Lembramos um tempo em que, por exemplo, os imperadores, né, buscavam ser honrados, adorados como Deus. Ou seja, muitos atacavam então a adoração do Deus verdadeiro, do Deus triuno, porque eles queriam honras e glórias de um Deus. Eles se achavam deuses na terra e queriam todas as honras do povo. Então essa era a grande motivação para a perseguição também ao cristianismo, ao exílio do próprio João, que estava então na ilha de Patmos, servindo como instrumento para escrever então a carta, ou seja, essa carta, então Apocalipse, a carta de conclusão da Bíblia, o que é muito importante e muito especial. E assim também motivação aqui para a carta à igreja de Esmirna, onde Jesus Cristo então fala com eles e se dirige de uma forma assim muito carinhosa. E nesse momento então lembrar que um exemplo dessa perseguição dentro da história é Policarpo. Ele foi um dos chamados pais da igreja cristã e ele tinha sido então discípulo do apóstolo João. E mais tarde ele se tornara justamente bispo da igreja de Esmirna. E ele se tornou um dos mais conhecidos mártires então da igreja cristã. E ele foi morto no ano de 155 depois de Cristo, mais ou menos, né? Porque depois de 80 anos de fidelidade ao Senhor, negou-se a oferecer sacrifícios ao imperador. Ele transformou-se numa tocha humana, morreu queimado no estádio da cidade, servindo de espetáculo ao povo, mas não negou a sua fé. Conta a história de que
chegaram então em Policarpo, que era justamente o bispo, era o pastor da igreja de Esmirna, e o instigaram a negar a fé. Se você não negar a fé, então você vai morrer. Você vai morrer queimado, como acontecia com aqueles que se negavam a negar Jesus Cristo. E aí talvez alguém diga, puxa, mas quem sabe na hora se negava e daí depois seguia a fé, um jeitinho brasileiro, sabe, aquele jeito assim para tudo, diz que o brasileiro gosta, tem essa fama. Bom, nós já não concordamos com isso, não queremos cultivar essa fama, certo? E aí depois a gente segue. Mas Jesus disse, quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então é sério negar a Cristo? Com certeza é sério. Se me negares diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então conta a história que Policarpo, então bispo de Esmirna, diante dessa ameaça, diante dessa condenação, ele diz assim, como poderia eu agora abandonar o meu Senhor, que me guardou, fez tudo por mim todos esses anos? Como eu poderia agora abandoná-lo? Como eu poderia negá-lo? Ou seja, ele preferiu morrer queimado no estádio, servindo de espetáculo ao povo, do que negar a sua fé. Puxa, que situação, né? Aí nós entendemos a que pé justamente foi a perseguição, então sofrida então pela igreja. Eu cito aqui Mateus capítulo 10, então versículo 33 diz assim, mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo diante do meu Pai que está no céu, também direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. O versículo 32 diz, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, tem como disfarçar um jeitinho só para escapar? Seria negar a fé em Jesus. Seria muito triste. Policarpo, então, preferiu morrer do que negar a sua fé. Um dos pais da igreja cristã, então, um dos mais conhecidos mártires, então, da igreja. É uma história, com certeza, muito bonita e um belo testemunho, né? Ele idoso, ele diz, puxa, a vida inteira Deus fez tudo por mim, Jesus fez tudo por mim, Ele é o meu Salvador, como agora eu poderia ainda negá-lo? De que jeito? Preferiu a morte do que negar o Senhor, então Jesus Cristo, então o seu Salvador. E Jesus aqui no próprio texto, então, ele fala, ele fala justamente, né? Eu sou, essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Ou seja, né, eles estavam vivendo uma tribulação muito grande, né? A pobreza material era uma consequência justamente das perseguições que eles estavam sofrendo. É possível que trabalho, proteção comercial, o crédito eram negados a eles exatamente por serem cristãos. Ou seja, eles não tinham a marca da besta, como alguns gostam de usar, as palavras também do Apocalipse, né? E por isso sofriam as consequências justamente desta sua fé. Ou seja, por estarem na fé, eles sofriam perseguição, né? Eles sofreram prejuízos com relação ao trabalho, ou seja, eles não tinham proteção comercial, não tinham crédito, tinham prejuízos com relação aos seus bens, justamente sem proteção com relação aos seus bens, em virtude justamente da sua fé. Que palavras bonitas, ele diz, eu sei o que vocês estão sofrendo. Então há um grande consolo. Puxa, Jesus dizer, eu sei o que vocês estão sofrendo. A gente pode dizer isso para vocês também aí. Eu não sei o que vocês estão sofrendo, queridos irmãos e irmãs. Quais são os sofrimentos de vocês? Mas Jesus, ele também diz para vocês, eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei tudo o que vocês estão passando. Eu sei a realidade de vocês. Eu sei as ansiedades de vocês, as angústias de vocês. Ele sabe tudo, ele sabe dos sonhos de cada um de nós. Ele sabe
né? Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos enchem de sofrimento, mesmo que ainda tenhamos sofrimentos, né? E a morte pela frente nesta vida. Não importa o que a gente venha sofrer, né, na vida. Não importa o que você ainda venha sofrer. Em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus garante já o céu para nós e a certeza de que Deus está aqui, então, conosco todos os dias, né? Será que nos dias de hoje cristãos ainda sofrem esse tipo de tribulação? A gente sabe que em lugares do mundo tem pessoas que ainda hoje, pelo fato de serem cristãos, têm prejuízos diversos. Eu lembro aí da Grande Santa Rosa, também antigamente no passado, né, as pessoas quando não tinham uma certa denominação religiosa, também lhe eram negados créditos, as pessoas sofriam perseguições, ou seja, eram discriminados então pelos outros da cidade porque não pertenciam a esse ou aquele grupo religioso. Isso acontecendo entre igrejas cristãs. Agora vocês imaginem, né, o que acontece em países onde, por exemplo, existem outras grandes religiões diferentes dos cristãos. Ou seja, então, o sofrimento deles acontecia, ou seja, eles tinham muitos prejuízos em virtude da fé. Perseguições por causa da fé. Se nós olharmos hoje, por exemplo, o que a televisão, de uma forma geral, coloca sobre a fé cristã, sobre a palavra de Deus, os conceitos que estão aqui ensinados para nós na Bíblia, que nós cremos e seguimos, as orientações, o que hoje os meios de comunicação colocam, como eles colocam os cristãos? Geralmente eles são colocados como tolos, como ignorantes, não é assim? Incutem outros valores, outros conceitos, né? Não é assim? E que por vezes trazem divisão também na família. Nós vimos aqui também no final de semana, nos cultos, nós ouvimos nas congregações que, ora, a fé traz divisões na própria família. Ou seja, a fé cristã pode trazer divisões na própria família. Ou seja, haver discordância nos conceitos, valores e orientações bíblicas dentro de casa. Mas Jesus afirmou que conhecer então a pobreza dos cristãos de Esmirna, mas ele também diz assim, por um lado a pobreza, mas tu és rico. Ou seja, no que consistia a riqueza da igreja de Esmirna? No que consistia a riqueza da igreja de Esmirna? Então, por um lado, financeiramente, eles sofrendo as perseguições por causa de Cristo, eles eram pobres. Ou seja, sofriam consequências financeiras, econômicas por causa dessa perseguição. Quem sabe bens lhe eram tomados, ou seja, perdiam seus bens, propriedades, e assim por diante. Qual era, então, de fato, então, a verdadeira riqueza? Onde estava a grande riqueza, então, do povo? Já que Jesus diz, por um lado, então, eram pobres, né, por outro lado, eram ricos. Tiago, capítulo 2, o versículo 5, diz assim, escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados aos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Ou seja, qual era a riqueza deles? Era espiritual. Sabemos que, como diz a Bíblia também, que infelizmente muitas pessoas que têm o seu tesouro nas bens, o coração nos tesouros desta vida, que servem aos bens desta vida, não servem a Deus. É claro que há cristãos que Deus agraciou com dádivas, com bênçãos também materialmente, e são uma bênção com as dádivas recebidas na igreja, na família e no mundo. Mas não é a realidade da maioria. A maioria que tem recursos, infelizmente, sobe num orgulho próprio, numa arrogância, sem reconhecer que são dádivas recebidas de Deus e são tomadas e dirigidas por elas. Ou seja, precisam de Deus para quê? Já que podem muito, ou seja, têm o dinheiro, o dinheiro que almejam, que esperam e conseguem muitas coisas. Então daí muitos entendem, bom, Deus para quê? Bom, eu consigo o que eu quero, eu tenho o que eu quero, então eu não preciso de dinheiro. Aliás, eu não preciso de um Deus. Deus para quê? Aí vemos que a verdadeira riqueza de uma pessoa, as maiores riquezas, justamente, então como eles eram ricos, Esmirna? Eram ricos espiritualmente falando. Ricos espiritualmente falando.
É importante lembrar, talvez aqui a gente possa lembrar da história do rico e do Lázaro. Lembremos que não foi a riqueza que levou o rico para o inferno, mas foi a falta de Jesus. Não foi a pobreza que levou Lázaro para o céu, mas foi a fé em Jesus. E essa fé se refletiu nas atitudes e nas obras, certo? Agora, a realidade, então, da igreja de Esmirna eram pobres financeiramente e ricos espiritualmente falando. Ricos espiritualmente, ricos, então, com Deus. Ricos no amor a Deus, ricos na fé, ricos como instrumentos de Deus, certo? Então, era uma igreja pobre e rica. Olha só, nós vamos estudar mais exemplos de igreja, né? Quem sabe tem alguma rica pobre também, igreja de Apocalipse. Essa era a igreja pobre e rica. Pobre financeiramente, rica espiritualmente, então na fé. Então essa era a riqueza deles. Ou seja, eles eram então difamados, diz o próprio texto, né, por homens que se diziam uma coisa e que eram na verdade outra coisa. O próprio texto aqui fala, né? Eu sei o que vocês estão sofrendo, eu sei que são pobres, mas de fato são ricos. Puxa, Jesus destaca justamente esses dois aspectos, né? Então era uma igreja pobre e rica. Pobre financeiramente e rica na fé. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Ou seja, eles eram difamados. Mas Jesus já diz, fiquem tranquilos, esse grupo pertence a Satanás. Então, entre nós, entre as pessoas, existem aqueles que pertencem a Satanás? Tem. Parece forte isso também. A gente pensa, puxa, mas como pode? De repente, pessoas aqui pertencerem a Satanás? Sim, é assim. Lutero disse assim que na vida as pessoas ou estão montadas por Deus, em Cristo, ou pelo diabo. Uma das duas. Não tem cavalo vazio. Ou ora, nós estamos montados e dominados por Deus, ou ora pelo diabo. Só existem essas duas opções. Não existe coluna do meio. Então, é o que acontece aqui. Então, existem pessoas entre nós. Quem são esses? Aqueles que não creem de fato e de verdade em Jesus como seu Salvador. Esses são aqueles que pertencem a Satanás e que estão indo para o inferno. Eles podem estar dentro da igreja, sim, estão ora dentro da igreja, e estão no mundo, na maioria que não crê em Jesus Cristo, os inimigos e perseguidores do Evangelho, da igreja de Deus. Ou seja, então o texto aqui deixa bem claro, mas Jesus também diz, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Vocês têm medo, talvez, de sofrerem ou de sofrimentos? Bom, a verdade é que sofrer ninguém quer, né? Ninguém gosta, nós não gostamos de sofrer. Seria estranho alguém gostar de sofrer, de prestigiar o sofrimento, né? Seria um masoquista, alguém que gosta de sofrer, muito estranho isso, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas a gente não precisa ter medo daquilo que vem pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente na nossa vida, mas não precisamos ter medo de nada. Por que não precisamos ter medo de nada? Porque Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Nenhuma tentação, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, nenhuma tentação, nenhuma provação que vocês vão enfrentar, sofrer, vai ser maior do que as forças, né, que Deus concede. Ou seja, se Deus permite uma cruz, Ele vai dar força para carregar. Se Ele permite uma tribulação, então Ele vai dar a força para nós enfrentarmos então essa tribulação. Ou seja, sem desanimar, sem desistir. Ou seja, não há razão para medo, para desespero, jamais. Então, se uma tentação vier, Ele vai dar a força para a gente enfrentar. Se a cruz vier, Ele vai dar força para a gente carregar então essa cruz. A gente não precisa ter medo. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, né? Eu estou com vocês todos os dias. Vocês, então, não tenham medo. Eu estou com vocês. As coisas vão estar sob o meu controle. Então, vocês não precisam se preocupar daquilo que vocês vão enfrentar. Eu vou estar cuidando de tudo, né, para que tudo aconteça da melhor forma e vocês vençam. Venham a vencer, venham a superar, então, a tribulação, então, o sofrimento. E o próprio texto adiante diz, escutem, o diabo vai pôr em prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias.
O que significa isso? Bom, o diabo é o causador, então, dos sofrimentos destes cristãos. Ele é o causador do sofrimento desses cristãos. E de muitos de nós hoje. Também os cristãos de Esmirna seriam provados com prisões. Então, a gente precisa lembrar a diferença também entre tentação e provação, né? O diabo tenta para o mal, para enganar, para destruir, né? Mas Deus permite o mal, né? Ele põe, ora, a fé à prova, não para destruí-la, mas sim para fortalecê-la. Então, dentro desse contexto, podem ser bem entendidas as palavras de Paulo. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Deus permite um sofrimento, com que propósito Ele permite? Lembremos novamente. Eu coloco 3 aqui rapidamente, para a gente lembrar. Por que Deus permite, ora, tribulações para o cristão? Primeiro, Ele permite para provar e fortalecer a fé. Lembra, 1 Pedro capítulo 1, ouro tem que ser derretido. Ou seja, a fé tem que ser provada para que fique firme. O ouro derretido é purificado e é transformado em joia preciosa. Segundo objetivo é o testemunho da fé. Agora imagine o que significava aquilo, Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, sendo queimado, né, diante de uma multidão de pessoas. Ou seja, talvez a gente olhando no aspecto cristão, a gente olha, puxa, que triste, né, Deus permitir um sofrimento tão horrível a um servo fiel, já com 80 anos de idade, Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Mas por outro lado, o impacto daquelas pessoas naquele estádio da cidade, cheio de gente assistindo isso. Puxa, o cara morreu por causa da fé. Ele não negou a fé, ele preferiu morrer do que negar Jesus. Puxa, Jesus tem que ser muito importante. Como é que alguém vai morrer, vai se submeter a tudo isso por alguém, por uma causa que não seja importante? O impacto foi muito grande e por isso o crescimento da igreja foi grande. Então Deus permitiu um mal menor para evitar males maiores, talvez a condenação de muita gente. Quantas pessoas talvez foram salvas justamente pelo testemunho da fé, daqueles cristãos de Esmirna e outros. Deus então permite, ora, provações para fortalecimento, segundo, para testemunho, né? E em terceiro lugar, ele permite tribulações para disciplina. Lembrando Hebreus, né, que fala sobre disciplina cristã, como um pai que disciplina um filho para trazer ele de volta do mau caminho, para trazer ele então para o caminho certo. Ou seja, então, terceiro propósito. Primeiro é provação, fortalecimento, segundo é testemunho e terceiro é disciplina. Ou seja, ele permitiria o diabo pôr em prisão alguns de vocês. Para quê? Para que fossem provados. Ou seja, ali estava clarificado o motivo. É provação, fortalecimento. Com certeza também aconteceu o testemunho. E sofram durante 10 dias. Não quer dizer que era 10 dias contados, assim, 24 horas. O que ali o texto está querendo dizer é que essa tribulação teria um tempo. Ou seja, ela iria passar. Ou seja, o sofrimento iria passar. Antes eu perguntei se vocês sofrem, ou se vocês têm medo do sofrimento. É claro, não gostamos de sofrer. Por outro lado, não precisamos ter medo de que seja o que for que Deus permitir para nós. Talvez até sobre o que nós estamos vivendo, essa pandemia Covid-19, ou outras epidemias, pestes, guerras, que venham a acontecer no mundo, não precisamos ter medo. Perseguição por causa de Cristo, se vierem. Bom, Jesus diz um dia de cada vez. Fé, coragem, um dia de cada vez. A gente não precisa sofrer sobre coisas que não vão acontecer, né? Eu lembro alguns dias atrás, talvez muitos sofrendo e preocupados com os gafanhotos na Argentina. Bom, não vieram gafanhotos, houveram vendavais, houveram outras coisas, ainda não houveram gafanhotos aqui, mas outros sofrimentos vieram. Ou seja, nós por vezes antecipamos certos sofrimentos que nós nem vamos ter e sofremos por causa disso. Então temos que ter cuidado com relação aos sofrimentos. Então deixar Deus cuidar, deixar tudo nas mãos de Deus, deixar Deus levar sobre os seus ombros. Uma historinha que eu também queria lembrar com vocês aqui é a seguinte: diz que tinha um certo dia um homem com a carroça, né, os bois, andando aí no interior, e aí ele viu alguém carregando um saco nas suas costas, aí vamos imaginar aí um saco de 60 quilos de milho, vamos botar um peso grande aí, né? E aí ele caminhando aí com aquela bolsa de milho nas suas costas lá no interior, aí outro com a carroça bem tranquilo, né, os bois puxando aí a carroça.
Aí quando viu aquela cena, ficou com pena de dizer, vou oferecer uma carona para esse infeliz aí, né? E aí ele ofereceu a carona para o rapaz subiu na carroça e continuou com o saco nas costas. Aí o carroceiro ele diz assim, puxa, não, mas pode largar aqui a bolsa aqui dentro da carroça, tem bastante lugar, não precisa levar nas costas esse peso. Aí ele disse, não, eu agradeço. Já chega o meu peso que os bois estão levando, agora esse peso levo eu nas costas. Como se fosse mudar alguma coisa, não é verdade? E a gente por vezes faz mais ou menos assim, a gente insiste em levar pesos nas costas, teima com esses pesos nas costas que a gente não precisaria levar sobre então os nossos ombros. Porque Deus com certeza cuida e faz tudo bem, dirige sempre tudo pelo melhor na vida de cada um de nós, então os seus filhos, na vida de cada um de nós, então o povo de Deus. O texto adiante então diz, ainda assim com relação então ao Apocalipse, diz, olha, vocês vão, então o diabo vai pôr vocês na prisão, vocês vão ser provados, para que sofram então durante 10 dias, ou seja, é um período que vai passar, né, passageiro. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Ou ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei, talvez você decorou assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, fica fiel com Jesus, firme com Ele, né, até a morte, e Jesus te promete, eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vida eterna nos céus. Jesus consola os cristãos de Esmirna, dizendo que as tribulações vão passar. E diz assim, ou seja, tudo passa, você pode ver, quando você vive um momento bom, ele passa. Quando nós vivemos os momentos ruins, é bom lembrar que passa. Tudo passa. Amanhã é outro dia, né? O texto de Lamentações diz assim, o amor de Deus se renova em cada amanhecer. Não é assim? Depois do temporal vem a bonança, vem a tranquilidade de novo, ou seja, as coisas ruins se vão, e aí a gente vive novamente a tranquilidade. A vida da gente é assim. Todas as tribulações e os sofrimentos se vão. Quando você viver situações difíceis, lembre, tudo vai passar. Tudo passa. Não é uma conversa infundada, mas é uma realidade. Lembrando que não é a um acaso que isso está preso, mas é a ação justamente de Deus, que diz, olha, não se preocupa, tudo vai passar. A tribulação de vocês também tem 10 dias. Agora, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Ou seja, é um pequeno tempo, é um período pequeno, ou seja, tem os dias contados, vai passar, fiquem firmes e vocês vão alcançar a vida eterna. Se tiverem que morrer por causa disso, que seja, mas vocês têm a vida eterna. E o versículo 11 diz, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Né? A fé, ela precisa estar sempre em crescimento. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser fortalecida. Então, vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, isso é responsabilidade. Oportunizem a palavra. O fato de vocês participar do estudo hoje também faz com que vocês estejam oportunizando a palavra na vida de vocês. Quando vocês participam dos cultos, vocês estão oportunizando a palavra. Quando vocês participam, eu falei, cultos, devoções, estudos, ou seja, esses momentos todos em contato com a palavra, vocês oportunizam justamente esse chamado também de Jesus. Então, deem ouvidos à palavra, escutem o que ela diz. Deus diz às igrejas, Ele fala às igrejas, que o Espírito diz às igrejas, escutem. E aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Quem é o vencedor? No caso, Esmirna é aquele que perseverou firme na fé até o fim através das tribulações e perseguições que vieram sobre a igreja. É aquele que, como Policarpo, não negou Jesus, mas preferiu a morte. É aquele que olha firmemente para o Jesus, o autor e consumador da fé, e segue firme, Hebreus 12, 1 a 3. Então conservem os olhos fixos em Jesus. Não tirem os olhos dele, jamais. Ele é tudo. Lembre que Pedro começou a afundar na água quando tirou os olhos de Jesus. Então o segredo é não tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Ou seja, olhe para ele. Se você começar a afundar, grite, faça que nem Pedro. Socorro, Senhor, pereço. Ou seja, me salva, Senhor.
né? Não me deixa me afundar no mar da vida, né? Então, olhem para Ele, né? Gritem para Ele. E se a gente olhar demais para as ondas e para os ventos, as ondas e os ventos, elas crescem. Parece que elas são maiores do que são. E quando a gente olha para Jesus, entre meio as ondas e os ventos, a gente segue melhor. Quem ficar firme até o fim será salvo, né? Olhem firmemente para Jesus. Então, esse que olhar firmemente para Jesus, for fiel até o fim, não sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é justamente o inferno, né? Condenação eterna no inferno. Então, essa é a segunda morte que a Bíblia fala. A morte física que nós vamos passar, nós vamos enfrentar, bom, já nós sabemos. Agora, a segunda morte, então, é condenação eterna no inferno. Então, a morte, o mundo dos mortos, foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, todos aqueles que estão condenados, então, vão ficar lá para sempre. Ou seja, a condenação eterna. Né? Resumindo, nós podemos dizer, é o inferno. Então, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, o versículo então de número 8. É a condenação eterna. Quem ficar firme até o fim em Cristo, no perdão, na salvação, na vida eterna que Jesus traz, porque infelizmente não deixamos de ser pecadores, o nosso fim não será a condenação no inferno. Então, esperar com fidelidade a Deus e permanecer firme na fé, mesmo entre meio a tentações e os sofrimentos, é o desafio então para você e para mim todos os dias da vida, querido irmão, querida irmã. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz Jesus também para ti. Agora, olhando para a tua igreja, a tua congregação, é uma igreja pobre rica, rica pobre, pobre pobre ou rica rica. O que importa é que ela seja rica em Jesus e sirva da melhor forma como instrumento. E você, como é que você se considera espiritualmente? Fazendo a comparação com a igreja de Esmirna. Eu torno novamente as questões iniciais que eu levantei nesse momento de conclusão do estudo de hoje. Qual é a realidade de Éfeso hoje? Ruínas. Um sítio, um dos mais ricos sítios arqueológicos hoje, uma das riquezas do mundo, um ponto turístico fantástico de visitação. Eles não voltaram ao primeiro amor. Qual é a realidade de Esmirna? Ou Izmir, nos dias de hoje? Ela continua bela, exuberante, então lá na Turquia. Interessante. É interessante a gente fazer essa explicação, né? É uma princesa, com certeza, da Turquia, a Izmir. Lembrando a Mira, lembrem? Mira, presente dos Reis Magos. Jesus, ele morreu e ressuscitou. A mistura de aloés e mira que as mulheres levavam, queriam embalsamar o corpo, então, de Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que vive e reina para sempre. É o Senhor da vida e da morte. Ele é o vencedor, ele é o teu Salvador, é o meu Salvador. E ele está no meio das igrejas, que são os candelabros da luz de Cristo no mundo. Ele segura os pastores da igreja na mão direita. Ou seja, você também, querido irmão, querida irmã, também está nos braços de Jesus, o bom pastor. Ele ora te carrega nos braços, ele enxuga as lágrimas, ele te fortalece, ele te anima, ele te orienta, ou seja, ele te ama, ele é sempre presente, ele diz para você, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ainda que tenhamos que morrer, sejam fiéis, ou seja, não abandonem, perseverem, e que nós possamos com a nossa vida servir, com a vida, tempo, dons e bens servir ao nosso Deus. Que nós sejamos bênçãos de Deus aonde estivermos. Se tu uma bênção ali aonde você está, uma bênção de Deus, uma luz de Jesus que brilha e serve motivada no amor e na graça, com a vida, tempo, dons e bens.
que você possa ser rico na fé e rico nos frutos da fé. Não importa a tua condição social, que você possa marcar história e que você possa, o dia que Deus chamar você já para o céu em Jesus, que você possa deixar saudade pela tua importância, pelos frutos da tua fé, na tua igreja, na tua família, na sociedade e no mundo que você vive. Que você deixe saudade e que os outros lembrem de você, do teu testemunho, por anos, daquilo que você dedicou motivado na fé e no amor a Deus, do teu tempo, dos teus dons e dos teus bens para a honra e glória de Deus. Para o testemunho que você deixou aí para todos em Jesus Cristo. Nós queremos, então, neste momento, cantarmos, então, mais um hino, né? Vamos cantar o hino 136 do Inário Louvai o Senhor, os que esperam no Senhor. Esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Ruth, o Rudy, Schneider, então aqui de Lajeado, satisfação, Ivo Degen, também super fã, olha só que bacana, seu Irivander também, tá com esse título aí do Face, uma satisfação aí vocês também, Lori Kessner, boa noite, né, bacana todos vocês aqui participando então do estudo, dona Esther, Tomé Loureiro, Jesus sempre sabe, é verdade, Ele sabe tudo e nos ama, é grande no amor, na misericórdia. Dona Ireni Margarida Zander, boa noite. Rosane Schmidt, boa noite também. Bruno Henrique, boa noite, olha só que bacana. A Marlisa Leuk, né, de Novo Hamburgo, um abraço, olha só. A Patrícia Fac, um abraço também, Dona Clarice Fac, vocês estão no nosso coração com certeza. Ok, né? Vilmar Praz, também boa noite, Luir Hirt, Claudete Bauermann, Nelson Hofstetter, o Silvério Schneider, saudade dos irmãos, bons estarmos aqui, Iracida Silva Moraes, boa noite, Soledade, Rio Grande do Sul, que bênção, olha só que bacana. Pessoas de diversas cidades aqui, nós nos reunindo em estudo bíblico, Luísa Lauter, tia família, Susana Lautenschläger, Marciano Bruch, Eloy Reisner, isso aí, vamos que vamos, na graça da bênção de Deus, boa noite Marciano, sempre muito bom escutar a palavra de Deus, é isso, Lovane Gerke também, muito bem-vindos todos vocês. Quero finalizar esse momento desejando a vocês todos uma abençoada noite, abençoados dias. Lembrem, a história dos povos se faz a partir do relacionamento com Deus. A história das cidades, das congregações, a história das famílias e de cada um de nós se faz a partir do relacionamento com Deus.
Não é sem motivo que Éfeso é o que é, e a realidade nós sabemos. Não é sem motivo que Esmirna é o que é. E nós conhecemos um pouquinho dessa história e das palavras de Jesus, profeticamente ali apontados. Que nós possamos, na ação do Espírito Santo, permanecermos fortalecidos, sendo fortalecidos e orientados na palavra e sacramentos continuamente, para que de fato se cumpra em nós, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui no estudo, a gente não vai poder se ver aqui na terra mais, não é verdade? Talvez sim, mas lá no céu é certo, em Jesus vamos estar juntos, todos nós. Aí estaremos sempre juntos, para sempre lá no céu. E aqui, enquanto estivermos, Jesus vai estar conosco. Querido irmão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz às igrejas e diz a você e a mim também. Amém. Siga com Jesus e siga bem. Até a próxima oportunidade.